Shalom, amados. Eu quero, nesta manhã, meditar com vocês em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, estareis seguro, credes nos seus profetas e prosperarei. Queridos, eu quero meditar com vocês hoje, nesta manhã, sobre conquistas. Eu estive ministrando essa palavra esses dias atrás na igreja e achei muito interessante. E eu quero resumir aqui para vocês essa palavra. O ser humano, ele é dotado, ele foi criado por Deus com o desejo de conquistar. O próprio Deus, quando ele criou o homem lá no Éden, ele disse que o homem deveria dominar sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Enfim, o homem nasceu para dominar. E junto com esse domínio, vem as conquistas de território, vem os alargamentos de tendas, vem a multiplicação e as prosperidades que o Senhor realmente quer para nossas vidas. É claro que nós podemos viver em uma situação muito complicada, muito difícil, que dentro daquela situação a gente vai ter dificuldade para prosperar, a gente vai ter dificuldade para multiplicar, mas mesmo naquela situação nós podemos prosperar. Mais ou menos é o caso de José. José estando preso na casa de Potifar, ele foi destaque. Ele estando preso na prisão, ele passou a ser o líder ali dos presos. E então, na situação ruim, mesmo na situação ruim, Deus ele nos dá a condição de prosperar. Então, a conquista é algo inerente ao ser humano, quer dizer, todo ser humano ele quer conquistar, ele quer ampliar, ele quer... É claro, até aqueles mesmo que pregam, que falam sobre, que não fala sobre prosperidade e tudo, mas se você conversar com ele em particular, você vai ver que lá no fundo do coração dele, ele quer ampliar, ele quer crescer, ele quer multiplicar. Então é um desejo que o próprio Deus colocou no coração do homem, e não apenas Deus colocou isso no homem, a verdade é que Deus dá subsídio, Deus dá base para que o homem realmente amplie, para que o homem cresça. Todos os grandes homens de Deus, eles cresceram em algum momento da vida, perderam em outros, claro, mas na sua história geral, aqueles que permaneceram fiéis a Deus, aqueles que foram realmente firmes no princípio, que ficaram estabelecidos nos fundamentos da palavra, eles com certeza prosperaram. Então essa é a vontade de Deus para mim e para você, que nós prosperemos, ok? Então a palavra do Senhor diz, em Josué capítulo 1, diz assim, olha só: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provedes-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis e a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, ao meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tomareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos.
Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. E tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as palavras que em tudo quanto lhe mandares, morrerás. Então somente esforça e tem bom ânimo. Queridos, aqui nós estamos vendo que Deus, ele pega Moisés e diz para Moisés que é para Moisés levar o povo até a terra prometida. No meio do caminho, a gente sabe daquele episódio que Moisés, ao invés de falar a rocha, ele fere a rocha e por causa disso ele não entra na terra. E Deus então levanta o seu sucessor, Josué, e dá para Josué a mesma unção que estava sobre Moisés. E é interessante que aqui no versículo 17 diz assim, o povo diz para Josué, como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. A ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo que lhes mandares morrerá. Tão somente esforça e tem de bom ânimo. Então o povo chega à conclusão de que eles estão dispostos a obedecer a Josué, da mesma forma que eles também obedeceram a Moisés. E vem a ordem de Deus para o povo dizendo o seguinte, todo homem que for rebelde às ordens de Josué, e não ouvir as palavras em tudo quanto ele mandar, certamente morrerá. E aí diz, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Então, queridos, aqui está falando de conquista, aqui está falando de liderança. Então, a primeira coisa é, todos nós podemos conquistar. Mas, como nós podemos conquistar? Aí é que está o segredo. Sempre estamos debaixo de uma liderança. Uma liderança que tem visão de Deus, que teme a Deus. Pode ver que está escrito aqui, ó, como em tudo ouvimos a Moisés, assim também te ouviremos a ti, se tão somente o Senhor for contigo. Então, se o Senhor é contigo, eu tenho que te obedecer. Se o Senhor está na tua vida, se você obedece a Deus, eu tenho que obedecer meu líder. É essa visão aqui que o povo está dizendo para Josué. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerás. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Então a gente vai ver aqui o episódio, por exemplo, de Acã, quando eles foram lá em Jericó e roubou a capa, catou a capa, escondeu a capa e ele morreu. Então ele foi rebelde a voz e por isso ele morreu. Então esse versículo está deixando bem claro aqui que se eles não obedecessem a Josué, segundo a palavra que Deus mandava para Josué falar, o povo então seria morto. Primeira coisa, nós nascemos para conquistar, mas para conquistarmos, precisamos estar debaixo de uma liderança. Sempre debaixo de uma liderança. Eu quero dizer para vocês que eu, Pastor Marcos, estou debaixo da liderança do apóstolo Sóstenes, um homem muito abençoado, um homem de um coração extremamente bondoso, tá? Amoroso, ele e a esposa dele, e vem sempre aqui nos auxiliar, nos ajudar, vem sempre aqui nos orientar. Antes dele eu estava debaixo da cobertura do apóstolo Albano, um homem de grande conquista, também um homem muito abençoado. Então é muito importante nós estarmos debaixo de uma liderança, estarmos debaixo de uma cobertura, para que nós possamos conquistar. Quem está na igreja, automaticamente tem a cobertura que é o pastor, que é o líder da igreja, que é o líder de célula. Temos o líder de célula, depois temos os pastores que estão em evidência. Então é dessa forma que as coisas têm que funcionar. Então quando a palavra vem desses homens, essa palavra na verdade ela vem da parte de Deus para nos abençoar. E se nós não obedecermos, nós morreremos. E aí cai naquela questão, mas a pessoa está viva, está andando, mas ela morreu espiritualmente. Ela morreu na esperança, na fé, ela morreu na vida financeira, ela morreu. Então são mortes, né? Porque a morte não é apenas física, ela existe vários tipos de mortes, tá? E isso acontece quando a pessoa não obedece o seu líder. Então, a primeira conquista que nós devemos nos atentar é a conquista da nossa alma. Nós temos uma alma complicada, uma alma muito difícil, tá? E essa alma precisa ser conquistada. Há vários textos da Bíblia que falam para nós que nós precisamos ressuscitar, que nós precisamos conquistar, que nós precisamos ganhar a nossa alma. O próprio Deus, ele pede a nossa alma. O próprio Jesus disse para nós darmos a nossa alma, entregarmos a nossa alma para Ele, o nosso coração para Ele. Porque alma é psique, alma são emoções, desejos e vontade. E nós precisamos entregar isso para a palavra de Deus. Porque se nós fizermos tudo o que nós queremos fazer, não tenha dúvida que nós iremos para o inferno a passos largos. Então precisamos entregar a nossa alma, nossos desejos, nossas vontades. A primeira conquista nossa é essa. Se a tua alma domina sobre você, se você faz coisa que você não quer, se você faz coisa que você não deseja, se você não tem essa autoridade para frear isso, é porque a tua alma está dominando. Então, a primeira conquista é a tua alma, tá ok? A segunda conquista é o céu.
A Bíblia fala que quando Jesus veio, ele já preparou o lugar, já fez tudo. Porém, a Bíblia diz que se o nosso nome não for encontrado na lista, se o nosso nome não estiver escrito no livro, se o nosso nome for riscado do livro, nós não entraremos. Então algo de se preocupar todos os dias, porque nós estamos aproximando a cada dia da volta de Jesus, e se nosso nome não estiver na lista, nós não entraremos. O próprio Jesus diz que naquele dia ele vai chamar as ovelhas, vai colocar à sua direita e os bodes vai colocar à sua esquerda. Quer dizer o quê? Que aqueles que não esteve com o seu nome na lista vai ser lançado no lago de fogo. Então é muito importante que a segunda conquista nossa é a conquista da nossa salvação, da nossa vida. Embora já foi nos dado por meio do sacrifício, mas tem que haver uma manutenção através da nossa vida, através da palavra, através do respeito para com Deus, do amor para com os irmãos, enfim. Nós não podemos abrir mão disso. E tem muita gente abrindo mão disso. Falei agora, esse dia atrás, sobre a dracmas perdidas. A dracma perdida. E a dracma perdida, ela fala muito sobre a questão de relacionamento, sobre você perder coisas que são vitais para a sua entrada no céu. Tá certo? Agora, o ponto aqui da conquista é a conquista das bênçãos na área financeira. Incrível, muitas pessoas às vezes não entendem que Jesus falou mais de finanças na Bíblia, no Novo Testamento, do que falou sobre o céu. Então, para você ver o quanto que é importante as finanças. Eu sei que nós, como brasileiros, nós não temos uma educação financeira, nós não estudamos isso nas escolas, a gente não conhece nada de finanças. E daí é o resultado. Se você pegar... Mas existe um grande número de pessoas que estão com o seu nome hoje no Serasa, estão com o seu nome lá no SPC. Então é interessante... Serviço de proteção ao crédito. É interessante que o brasileiro não se atenta para isso, mas para uma vida sossegada, para uma vida tranquila, para uma vida abençoada, é preciso a gente ser abençoado na área financeira. O problema sério é que muitas vezes Deus até abençoa, mas a pessoa não sabe administrar. Então daí a necessidade da pessoa fazer até um curso aí de educação financeira. Para quê? Para poder melhorar a sua performance aí no trato com o dinheiro. Mas é muito importante a gente entender que o próprio Deus disponibiliza de várias palavras proféticas para nos abençoar. E ele chama a nossa atenção para entrar dentro de uma visão de sermos dizimistas, de sermos primiciantes, de sermos ofertantes. Eu vou falar sobre dízimo e oferta em um outro vídeo. Mas aqui é só para mostrar que uma das grandes conquistas é quando nós começamos a entender que precisamos ser dizimistas, primiciantes e ofertantes. Todas as pessoas que fazem isso, elas prosperam, e prosperam muito. Não é pouco não, prosperam muito. Agora, existe uma razão por que elas prosperam muito. Porque quando nós ofertamos e dizimamos, nós entramos no mesmo ciclo da sementeira. Nós entramos no mesmo processo da sementeira, semear e colher, semear e colher. Então, é por isso que há uma multiplicação exponencial. E é necessário que você entenda que você precisa ser dizimista, ofertante e primiciante. Então, isso é uma grande conquista. Há muitas pessoas hoje que estão vivendo numa situação financeira muito difícil, muito apertada. Não há conquista na sua vida em áreas nenhuma. Nenhum desejo, nenhum sonho seu pode ser realizado porque ela não consegue, não tem finanças para isso. Mas por quê? Porque ela não entendeu que ela precisa dizimar, ofertar e primiciar. Então, essa palavra é para você. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, mas só para dar a entender que você precisa conquistar, em primeiro lugar, a sua alma, em segundo lugar, o céu, e em terceiro lugar, você precisa conquistar na área financeira. Deus abençoe, que Deus continue falando profundamente no seu coração.